Bom dia, gente. O que houve? Ai, meu Deus. Não foi da vontade de Deus que eu herdasse essa voz. Mas tudo bem, né? Vocês vão ter que me ouvir assim mesmo. Aleluia. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Animados para mais um tempo de meditação na palavra? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 14 de 1 aos Coríntios. E nós podemos concluir esse capítulo sintetizando ele em 3 verdades básicas: edificação, entendimento e ordem. Edificação, entendimento e ordem. Dos versículos 1 ao 5, Paulo diz que o propósito dos dons é a edificação da igreja. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, enquanto quem profetiza edifica a igreja. Paulo corrige os equívocos da igreja de Corinto, que dava mais valor ao dom de línguas do que ao dom da profecia. Automaticamente eles davam mais valor à edificação pessoal do que à edificação da igreja, mostrando que Paulo vai estar mostrando que a profecia ela é superior ao dom de línguas, pois aquela edifica a igreja, enquanto quem fala em línguas edifica apenas a si mesmo. Então essa é a edificação. O outro ponto é o entendimento. Paulo passa agora a falar ali dos versículos 6 até o 25, sobre a questão do entendimento espiritual. No culto público é preciso ter discernimento. Você precisa sair do culto público e dizer, eu entendi. Mais uma vez, a minha mente foi iluminada e eu pude compreender mais de quem Deus é. Como nós oramos aqui, cantamos por revelação, essa precisa ser a nossa... aquilo que nós experimentamos, a nossa realidade, culto após culto. Revelação de Deus. Fui edificado. A gente tem que sair com esse sentimento. Eu entendi. Entendi mais alguma coisa. Conheci mais um pouco de Deus. Para isso que serve o culto público. E a ordem, que nós vamos falar hoje, do versículo 26 até o 40. No culto da igreja de Corinto, não existia ordem. E há 2 coisas fundamentais que elas precisam sempre estar juntas no culto. Que é, tudo tem que ser feito para edificação, nós vamos ver isso. E também tudo tem que ser feito com decência e ordem. É o que o apóstolo vai estar dizendo. E também é importante deixar claro que alegria e deleite na presença de Deus não são a mesma coisa que êxtase. O culto que agrada a Deus, ele não é caracterizado pelo êxtase. Mas é o culto em que a sua mente está em plena atividade, que as suas emoções estão sendo alcançadas e que a sua vontade é desafiada. Esse é o culto que agrada a Deus. Então, nós veremos hoje que Paulo ele vai dar várias orientações de ordem à igreja, organização, ele está organizando a reunião. Esse texto vai nos instruir a como oferecer um verdadeiro culto comunitário a Deus. Então vamos ler o texto? 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26 até o final do capítulo. O apóstolo diz assim: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas,
falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Como podem ver, as instruções que Paulo dá, que ele escreve, adicionais, tem a ver com a condução, né, a organização, a falar ordenadamente durante os cultos lá na igreja de Corinto. Ele precisa corrigir as pessoas que prezam pelo individualismo. Né? Tinha muita gente com a ideia de que o culto era responsabilidade individual, né? Que eu faço o meu culto nesse lugar. E não é bem assim que a palavra nos orienta. Existe, pensando sobre isso, acho que vale a reflexão, que existe uma característica muito importante que Deus dotou a cada um de nós aqui. E essa característica é o que nós podemos chamar de gosto. Todo mundo tem gosto, né? Alguns gostos eles vão ser herdados dos seus pais, outros gostos eles vão ser descobertos ao longo da vida, ao longo da jornada. Quando você menos espera, você descobre alguma coisa que você nunca imaginou que você gostaria na sua vida e você, nossa, eu gosto disso. Comida japonesa, né? Olha aí. Tem gente que gosta de comida japonesa. Tem gente que já é do time do churrasco. Não, eu prefiro um churrasco. Tem gente que gosta de piscina. Tem gente que já prefere praia. Não, eu prefiro praia. Tem gente que gosta de viajar para lugares frios. Tem gente que já prefere viajar para lugares mais quentes. Gosta de praia, né? Sol, praia. Tem gente que gosta de rock. Tem gente que gosta de pagode. Tem gente que gosta de funk. De Zezo. Se ouvir uma música de uma maneira assim, extrovertida, né, que você se diverte, acha, pô, legal e tal, ainda vai. Mas assim, imagine o cara que acorda segunda-feira de manhã, eu vou ouvir um Zezo. Pô, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ou o cara que você fala assim, qual é o seu estilo de música preferido? Aí, pô, é funk. Não, a música que eu gosto é funk. De manhã, segunda-feira, indo trabalhar no fonezinho, tá ouvindo o quê? MC Pose. É difícil compreender, mas a gente precisa aceitar. Sabe por quê? É gosto. Ou seja,
Muita coisa na vida é questão de gosto e não tem problema ser diferente. Somos diferentes. Mas, naturalmente, nós gostamos de impor aos outros os nossos gostos, como se eles fossem necessariamente bons. E assim, não dá para dizer que isso seja algo danoso, porque, na verdade, essa inclinação parte do nosso desejo de desejar que as pessoas gostem daquilo que nós gostamos. Nós queremos que as pessoas que nós gostamos gostem das mesmas coisas que nós gostamos. Essa é a verdade acerca de todos nós. Só que no culto a coisa muda de figura. Exercer esse comportamento de impor nossos caprichos no ambiente de culto pode gerar um grande problema. Muitos acabam tratando o culto ao Senhor como se fosse questão de gosto. Como se a liturgia fosse determinada pelo gosto da igreja. É óbvio que a gente não vai ter regra para tudo no ambiente de culto. Existem várias características que elas vão ser atreladas muito ao lugar que a igreja ela está sendo estabelecida. Né? Vai ter um lugar que vai fazer mais sentido começar o culto de manhã. Outro lugar talvez não vai fazer sentido nenhum começar o culto de manhã. Vai ter lugar que vão preferir a parede da igreja de determinada cor. Já outro lugar vai preferir a parede da igreja de outra cor. Qual é a vestimenta que o pastor tem que usar? Eu até falei, ontem eu ouvi algo muito interessante. Eu estava com alguns amigos, com alguns irmãos, e aí eu saí dessa confraternização, aí uma pessoa me chamou e falou assim, que me viu e eu fui apresentado como pastor de uma das pessoas que estava lá. Aí falou assim, nossa, foi destravada uma skin nova de pastor. Que eu estava de boné, de bermuda, Aí eu falei, é verdade. Que bom, aleluia, né? Mas não podemos esquecer que o que mais importa é o que está dentro. Não é a roupa. Mas que bom que tenham pastores hoje, né, que estão se vestindo de uma maneira diferente e que pode agradar algumas pessoas, desagradar outras, né? Eu tenho amigos pastores que falam, cara, você tem que usar uma roupa, né, mais apropriada. Eu falo, não, cara, eu estou bem assim. A gente não tem nenhuma regra, nenhuma determinação bíblica acerca da vestimenta que um pastor precisa utilizar. Qual tipo de instrumento musical que pode ser tocado no culto? Há alguns anos atrás não podia ter bateria no culto. Imagina, Mateus, Dinho, tem uma galera aí, Tiago, iam ter que arrumar outra coisa para fazer na igreja, porque não bateria não, irmão. Eu não sei se já era uma previsão de que baterista é uma bênção, né? Aí já resistiram, né? Né, Dudu? Resistiram bastante tempo, mas esses caras conseguiram, mano. Eles entraram no culto. E tá tudo bem. É questão de gosto. Todas essas questões, elas vão depender muito mais da cultura em que aquela comunidade ela está inserida. Então, vai variar bastante de acordo com as regiões. Tem lugares que os instrumentos são completamente diferentes, que predominam ali naquela localidade, e o culto vai ter outros instrumentos que nós não temos aqui, talvez. Né? Então, é importante que tudo isso, no fim, vai ser baseado nos nossos gostos. E não tem problema. Mas os nossos gostos, eles precisam ser guiados por princípios sólidos, obviamente. Senão, a gente começa a fazer algo que não agrada a Deus. Corremos esse risco também. Nessa última semana, nós comemoramos a Reforma Protestante. Talvez alguns não saibam, mas a Reforma Protestante, além de tudo, ela foi também uma reforma litúrgica.
né? A igreja medieval ali, ela já tinha perdido muito daquilo que nós precisaríamos entender como um culto sóbrio, né? Um culto que agrade a Deus verdadeiramente. Então, uma das contribuições da reforma protestante foi afetar diretamente a liturgia do culto, para que ele pudesse se enquadrar novamente aquilo que a Bíblia aponta para nós, né? Nós fomos mudados pela palavra, mais uma vez, através da reforma protestante. E então, resumindo, gente, culto não é uma questão do gosto do adorador. Culto é uma questão do gosto de Deus. A nossa busca mais sábia que nós podemos realizar em nossas reuniões precisa partir da pergunta: o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? O nosso culto ele precisa ser do jeito que Deus gosta. Por isso esse é o tema da nossa pregação essa manhã. É Deus quem diz como um culto deve acontecer. E Deus também diz aquilo que Ele não quer que aconteça. Se temos um compromisso em fazer todas as coisas para a glória de Deus, vamos precisar nos atentar bastante a cada palavra que o apóstolo está compartilhando para nós nessa perícope que vamos meditar essa manhã. Posso dizer que hoje é dia do Espírito afiar o nosso sacerdócio comunitário. A gente entender mais um pouco como participar efetivamente dessa construção, desse ambiente. O que é um culto que agrada a Deus de fato. Como igrejas vibrantes, nós corremos sempre o risco de se achar como os coríntios estavam se achando. Eles se achavam o suprassumo espiritual da cristandade. Podemos ser afetados por esse mesmo tipo de pensamento, comportamento, atitude. Eles precisaram ser corrigidos. E que nós também estejamos abertos para correção essa manhã. Para instrução, para alinhamento, de acordo com a vontade de Deus. Então, o princípio básico é que a variedade de dons e demais atividades no culto do Senhor, elas precisam ser realizadas para a edificação. Versículo 26, olha o que diz. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. Então, quando Paulo fala sobre um ter salmo, outro ter ensino, outro ter revelação e por aí vai, ele não está dizendo que todas as pessoas elas sempre vão ter alguma coisa para contribuir. Mas podemos esperar que sim. Qualquer pessoa pode participar de um culto que está sendo prestado a Deus. É isso que ele está dizendo. Notaram a dinâmica que ele apresenta aqui? Um pode ter salmo, ou seja, uma leitura específica do livro de Salmo, ou até mesmo uma canção, já que a própria palavra ela tem esse significado de um cântico sendo entoado através de instrumentos, né, com um acompanhamento de instrumentos. Então, quando ele fala que um tem salmo, ele poderia, e acredito que estava assim falando do momento da música no culto. Outro tem ensino, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Outro tem a revelação, que é aquilo que nós podemos entender como o dom de profecia sendo exercido no ambiente de culto. Outro está falando em línguas, porém, como podem ver, também acompanhado de interpretação. Por quê? Porque tudo precisa ser feito para a edificação. Culto é o lugar que nós viemos não só para entregar, mas para receber. Isso talvez deixe alguém assim, né? Eu vim de um lugar onde, né, era só receber, receber, receber. Só que era receber, em muitos lugares, um carro, uma chave, uma assinatura, né? Eu vejo um documento sendo assinado, uma porta aberta.
Então era muito sobre receber essas coisas que não tem nada a ver com o ambiente de culto. Só que aí o que muitos fazem é sair de um extremo e vai para o outro. Não, culto não tem nada a ver com receber. Culto tem a ver com entregar. E não é bem assim. Culto, ele não é só para entregar, mas também é para receber. A questão é receber o quê? A graça de Deus aumentando em nossas vidas. Culto após culto. A nossa adoração a Deus, ela produz edificação para o corpo de Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Tudo no culto tem que ser feito para edificação. Se não é para edificação, não deveria estar presente no culto. O que a gente precisa entender é que Deus, gente, Ele não precisa da nossa adoração. A nossa adoração é um reconhecimento de quem Ele é, mas no final das contas, vai trazer benefício para nós mesmos. Isso é loucura. Porque talvez a gente comece a vir para esse lugar com o coração tomado pelo ativismo, como se Deus estivesse precisando dos nossos serviços, dos nossos trabalhos. E aí a gente acaba sendo alimentado com a ideia de que eu estou apenas exercendo uma atividade. E aí você já não consegue ver o benefício disso. E aí isso faz você tratar o culto como algo opcional. Porque se eu for, eu servi. Se eu não for, tudo bem, eu não servi. Semana que vem eu sirvo mais. Talvez não esteja nem entendendo o que está acontecendo nesse lugar. Então, muito do trabalho do apóstolo Paulo, aqui com essas palavras, é mostrar qual é o objetivo do culto. Para que nós nos reunimos aqui domingo após domingo? E as igrejas estão cheias de pessoas que simplesmente não sabem. Não fazem ideia. Elas só vão. Elas só vão como se precisassem cumprir uma agenda. Eu não posso faltar. Por quê? Porque o pastor falou. Só que não tem a ver com isso. Não é sobre isso. E a gente precisa entender. Quem aqui se alegra quando aprende alguma coisa nova sobre Deus? Quem se alegra assim? Cara, tive uma revelação, aprendi mais uma coisa. É maravilhoso, né, gente? Culto é o lugar onde Deus nos proporciona prazer ao se fazer conhecido. Todo domingo nós podemos experimentar essa verdade aqui. Todo domingo. Diferente da verdade que você experimenta na segunda, na terça, quando você está sozinho no seu quarto, na sua casa. Domingo é diferente. É uma forma diferente de se revelar. Culto é um lugar onde Deus ele quer nos proporcionar esse prazer. E não tem nada de pecaminoso nessa busca. Quando nós começamos a ser intencionais em buscar isso. John Piper ele afirma que o prazer cristão é uma filosofia de vida baseada em 5 convicções. Preste atenção nisso. Primeiro, o anseio por ser feliz é uma experiência humana universal. E é algo bom, não pecaminoso. Segundo, jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio por ser felizes, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar esse anseio e alimentá-lo com tudo que proveja a satisfação mais profunda e permanente. E agora, importante, terceiro, a felicidade mais profunda e permanente encontra-se apenas em Deus. Não com origem em Deus, mas em Deus. Quarto, a felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação
quando compartilhada com os outros nos multiformes caminhos do amor. E quinto, na mesma medida em que tentamos abandonar a busca por prazer próprio, deixamos de honrar a Deus e de amar as pessoas. Ou, para usar termos afirmativos, a busca do prazer é parte necessária de toda adoração e virtude. Ou seja, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. É para isso que nós fomos criados. O principal propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo para sempre. Entendeu isso? O principal propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo para sempre. É isso que a Trindade faz o tempo todo, eternamente. O que diz a voz que vem do céu no momento do batismo de Jesus? Em quem tem o prazer. O filho é aquele a quem o prazer do pai está atrelado. Ele está dizendo, esse é em quem eu tenho prazer. E esse prazer não é algo momentâneo, é eterno. Deus é suprema e eternamente feliz na comunhão que existe na Trindade. Deus nos criou, sabe para quê? Para que a gente pudesse desfrutar disso também. Cristo nos insere nessa dança eterna de amor. Como diz o próprio John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é o único ser do mundo em que buscar o seu louvor é o maior ato de amor. É o único ser do mundo. Ele está buscando louvor porque nos ama. Não é porque ele precisa, mas é porque ele quer que a gente experimente. Ele quer que a gente desfrute. Ele quer que a gente tenha prazer. Deus é alegre, Deus é completo, Deus é pleno. Deus é belo. O lugar da presença dele é cheio de delícias. É cheio de algo que você desfruta sem parar. E o que ele está querendo mostrar para nós é, encontre em mim esse lugar. O caminho está aberto, agora você pode acessar, vem e desfruta. Para de se iludir com coisas temporárias, que não vão saciar a sua fome, a sua sede. Porque dentro de você existe algo que só pode ser preenchido por um Deus eterno. Só um Deus eterno pode matar a nossa fome. E isso não para. É um loop infinito. Um loop infinito de amor, de alegria, de paz. Imaginem isso. Isso é o que está reservado para nós eternamente. Isso é o que Deus já vive eternamente e Ele agora nos chama para viver isso. Ele só criou pessoas para que elas pudessem descobrir como Deus é bom. Uau! Como Deus é bom. E na sua bondade, na sua misericórdia, Ele vai nos permitir participar disso eternamente. Ele nos chamou para a dança. Ele nos criou e nos elegeu e falou assim, vem, você vai participar comigo de uma eternidade de delícias, de desfrute. É para isso que nós fomos criados. Então, há sim em nós uma inclinação legítima por buscar prazer. E ponto. Isso não é o problema é o pecado. Porque aí a nossa visão ofuscada, sem saber onde encontrar esse prazer, acaba direcionando para coisas erradas.
Mas a busca por prazer, ela vai sempre continuar. Então, o que Deus quer, a vontade dele, é que nós possamos entender que a fonte é Ele. Ponto, resolvido o problema. Encontrei a fonte de prazer. É o que o próprio John Piper também vai chamar de hedonismo cristão. Todo mundo é um hedonista em potencial, alguém que vive para buscar alimentar a sua carne, a sua busca por prazer. Isso tem que ser preenchido. Então, a obra do Espírito Santo é nos mostrar, está aqui o lugar, está aqui a fonte. Está aqui a fonte. Faz sentido, gente, para vocês? Aí, na sequência, o apóstolo ele vai tratar mais especificamente de cada tópico, a começar pelo dom de línguas. Por que será que ele inicia pelo dom de línguas? Porque essa era a dificuldade principal dos irmãos lá de Corinto. O uso do dom de línguas ele deve ser limitado, organizado e seguido por interpretação. Aí o versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Imagina quanto tempo que as pessoas não estavam praticando esse dom sem edificar ninguém. Imagina você estar numa reunião onde a pessoa, uma após outra, ela assume esse lugar de preeminência, ela pega o microfone, mas não edifica ninguém. E ela fica aqui só. Não preciso fazer analogia de novo não, né, gente? Para quem não entendeu a piada aí interna, vai lá no vídeo 1 Coríntios 13, que está lá. Não preciso repetir. Então, Paulo, ele está colocando em ordem. Ele está falando, gente, que não venha mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, por partes. Ao que parece, eles estavam falando em línguas ainda simultaneamente, né? Ia um monte de gente e era todo mundo falando junto. O que só piorava o cenário. E Paulo ele está proibindo isso. E com interpretação, tá? Para que a igreja seja edificada, porque sem edificação não faz sentido. As pessoas precisam receber corporativamente no culto. Se fosse para edificação individual, era só cada um ficar no seu canto com a sua Bíblia, lendo ali aleatoriamente o versículo que você quiser. Gente, vem para o culto. Aí cada um abre aí no versículo que você quiser e medite na palavra. E veja o que você vai entender. E fique orando em línguas. É tudo para edificação pessoal. Aí não faz sentido a reunião. Não faz sentido a gente estar nesse lugar junto. Porque esse lugar é um lugar de edificação coletiva. Já ouviu quando um ministro fala assim? Feche os seus olhos, finge que não tem ninguém do seu lado. Esse momento é só você e Deus. Não! Por favor, não faça isso. Você e Deus é na sua casa. Aqui não. Aqui somos nós e Deus. Juntos. Olhos abertos. Pessoas sendo edificadas, crescendo em amor, em conhecimento, em revelação. Aqui é junto. Aqui é o lugar que a gente cresce junto. Aqui é o lugar onde nós partilhamos pão, vinho e palavra juntos. Juntos. Por isso que o apóstolo vai dizer no 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Oração em línguas sem interpretação não pode ocupar o lugar que deve ser da edificação no culto. E aí, na sequência, Paulo vai falar sobre profecia. O uso da profecia ele deve ser limitado, organizado e administrado com autocontrole para o propósito da edificação. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Aqui nesse caso, não acredito que seja um limite apenas para 2 ou 3 profecias, mas que não deve ter mais do que 2 ou 3 falas por vez. Para que o quê?
para que os outros possam julgar. A palavra no grego aqui significa discriminar, né? Discernir. Avaliem se o que está sendo falado faz sentido. Se está em conformidade com o Espírito de Deus que inspirou a palavra. Então, quem está disposto a profetizar no culto, também precisa estar disposto a ter sua palavra julgada, avaliada. E quem seriam esses outros que fala aqui, né? Os outros julguem. Quem são os outros? Uma classe específica na igreja? Os outros profetas? Toda a congregação? O que faz mais sentido é a possibilidade desse julgamento estar estendido a toda a comunidade, para que ela possa discernir aquilo que está sendo compartilhado no meio dela. Tem até uma palavra de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, que ele fala, não desprezem as profecias, está falando para a igreja inteira. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Então não significa também que toda a comunidade tenha capacidade e maturidade para julgar, mas não é algo restrito somente aos profetas. Todos precisam se preparar e exercer essa atividade tão importante para o ambiente de culto. Se o que foi falado numa reunião não está em harmonia com as Escrituras, deve ser rejeitado. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Não tem lugar para falas irresponsáveis no culto público. Se não quer ser julgado, não abra a boca. É exatamente isso. Fique calado se o seu ego for maior do que o seu amor ao corpo de Cristo. Porque nesse caso é bem provável que a suposta profecia fosse apenas uma ferramenta de promoção pessoal. Alguém que só quer aparecer. Se alguém quer falar, mas não quer que a sua fala seja avaliada, não está apto. Não está habilitado. Não deveria abrir a boca na reunião. Amém? Vocês estão felizes ainda? Aleluia. Versículo 30. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, imaginem que 3 pessoas posicionadas para profetizar, uma de cada vez. E aí, poxa, mas veio uma revelação para alguém que estivesse sentado. Provavelmente uma revelação mais direta do que aquilo que já estava sendo compartilhado ali publicamente pelo orador previamente selecionado. Em tal caso, bom dia, irmãos. Essa revelação que ele aponta aqui em 2 versículos, né? No 30 e lá no 26. Eu fico mais com essa aqui do versículo 30, né? Pode se caracterizar como, não necessariamente uma profecia, mas uma palavra de conhecimento, talvez. Na organização dos dons ali, né, quando a gente coloca ele, separa por conjuntos, acaba que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a profecia, elas estão unidas ali, né, como esses dons de fala, né, dons que fazem a utilização tem essa aplicação mais verbal mesmo. Então, acredito que ele usa muito o termo profecia. Mas como está conectado, está no mesmo grupo, acredito que possa sim ser também a palavra de conhecimento. E aí, em tal caso, o primeiro orador, ele deveria dar preferência à pessoa que fazia a nova revelação. Presumivelmente, o primeiro orador, ele poderia depois concluir aquilo que ele já tinha iniciado, se ele desejasse ou não. E não tem o que falar, gente. A realidade existia uma flexibilidade naqueles cultos que hoje praticamente não existe mais. Porque a gente olha e fala assim, cara, o que está acontecendo aqui? Um está sentado, aí o outro que está falando, não, cale-se o primeiro e deixa quem está sentado falar. Era flexível. Todos tinham direito a participar da construção para edificação.
Mas é aquilo que Paulo está dizendo. Vai falar, você vai ser julgado. Se tiver fora, não pode se ofender. E não é motivo de vergonha. É simplesmente um motivo de que, cara, de repente foi a minha carne, não foi Deus. E tudo bem, vida que segue. E esse é um lugar de construção saudável. Por isso que em muitos momentos, em reuniões, a gente abre oportunidade para os irmãos. Gente, alguém tem algo a contribuir? Uma palavra, uma impressão, algo que você tenha discernido? Amém? Pode ficar à vontade. Mas entendendo que existe ordem nesse lugar, né? Então, se alguma coisa precisar ser ajustada na sua fala, ou até mesmo contrariada, se for o caso, tudo bem. Em amor, construiremos isso juntos. Então, olha o que diz o versículo 31. Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Viram o objetivo da organização? Para que todos aprendam e sejam consolados. Edificação. Como disse William Barclay, tudo era informal o suficiente para permitir que qualquer homem que sentisse que tinha uma palavra a dar, a desse. Mas, Léo, isso não fazia com que o culto virasse uma bagunça? Versículo seguinte, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E a parte A do 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Precisa ter organização. Precisa ter ordem. Não pode ser algo bagunçado. Espontaneidade exagerada, que leva à desordem, não é sinônimo de espiritualidade. Profetas, eles deviam se controlar ao falar, mesmo ao dar novas revelações. Ser movido pelo Espírito a falar no ambiente de culto não é igual a uma possessão demoníaca. Creio eu que, devido à familiaridade que eles tinham naquela região com os cultos pagãos, né, com o paganismo, a adoração a falsos deuses, eles viam essas experiências, como ela acontecia, e eles estavam replicando isso na igreja. Pessoas descontroladas, pessoas em êxtase. E isso, para aqueles homens e para muitos de nós hoje, é validação de espiritualidade. Uau! Foi tomado pelo Espírito. Quem nunca ouviu? Ih, foi tomado pelo Espírito. Aí, tomado pelo Espírito é o quê? A pessoa vai marchar no poder e ela vai falar e ninguém vai segurar ela, meu irmão. Porque Deus tomou ela. E aí Paulo está falando assim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como assim tomar? Como assim perder o controle? Não! Isso não existe. Isso é carnal, isso não é espiritual. Sim. A fonte não é Deus. Isso não é de Deus. O nosso Deus, isso vai falar mais à frente, é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Deus não é caracterizado pela desordem e nem é a causa dela na Assembleia. Na Assembleia, na reunião, tá, gente? Não é. Não é por isso. Posturas frenéticas e aparentemente incontroláveis não são validadoras de experiências. Deus não é honrado em meio à confusão no culto. E por falar em confusão, vamos para a parte mais polêmica desse texto. O trecho onde Paulo fala das mulheres.
A Natália, é hoje que acaba meu ministério. A parte B do 30... Fica me olhando não, Isabelle. Ela tá assim, o que ele vai falar? Eu só quero ver. A parte B do versículo 33 está dizendo assim: como em todas as igrejas dos santos. Então, o apóstolo de cara, ele já está lembrando os seus leitores que o que ele está trazendo é algo que já era praticado em todas as outras igrejas. A igreja de Corinto estava fora desse padrão. Ele está falando assim, ó, como já acontece em todas as outras igrejas, menos aqui, versículo 34, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então, esse ficar calada na igreja significa exatamente isso, ficar em silêncio. É isso que ele está dizendo. Segurar a língua. Porém, se a gente olhar lá para o capítulo 11, Paulo fala como se as mulheres profetizassem na igreja. Isso era uma prática comum e aceitável. Então, se ele não proibiu lá, será que a gente estaria diante de uma contradição agora? Será que Paulo está se contradizendo? E aí eu li vários comentários sobre esse texto. Teve comentarista trazendo mais de 10 posições de interpretação diferentes só para esse versículo. 10 teólogos bons, mas discordando um do outro. Ó, eu creio assim, não, eu creio assim, não, eu creio que era isso aqui. Então, é muito difícil, gente. E delicado também. Vamos combinar. Gordon Fee, por exemplo, ele até pula na sequência do seu comentário. Um comentário de 1000 páginas. Quando chega aqui, ele pula esse versículo. Ele não deixa de comentar, não, mas ele pula. E aí ele deixa para falar no final. Depois do 40, aí ele traz esses 2 versículos de novo e comenta sobre eles. Porque ele diz que há indícios substanciais de que essas frases são claramente inseridas e nada paulinas. Não são autênticas e, portanto, Paulo não teria a intenção de associá-las ao que ele escreveu. Olha o que ele diz. E aí, óbvio, ele deixa para falar depois, por quê? Porque ele faz toda uma construção, ele é um especialista em Novo Testamento, então ele vai trazer vários textos falando dos originais e vários detalhes que levaram ele à conclusão de que aquilo ali foi algo de algum copista. Não foi Paulo que escreveu. Essa é a conclusão dele. Porém, já que estamos numa pregação expositiva e o texto está nas nossas Bíblias, não vamos pular. Vamos tentar lidar da melhor maneira possível com ele. O contexto, ele parece apontar para uma situação bem específica. Paulo, ele tinha acabado de permitir que na congregação ali no ambiente de profecia, do dom de profecia sendo exercido, que os outros pudessem julgar. Que os outros na congregação avaliassem os comentários que um determinado profeta fez. Então agora, ao que me parece, ele qualificou isso, dizendo que as mulheres não deveriam fazê-lo, ou seja, não deveria julgar vocalmente nas reuniões da igreja como os homens podiam. Parece que é isso que ele está querendo dizer. É difícil ver essa passagem como uma proibição absoluta. Porém, a submissão, como ele usa até a palavra submissão aí, ela não pode ser esquecida ou anulada. Pelo visto, ali ela estava sendo. As mulheres estavam extrapolando. Imagino eu que as coisas ali estavam bem bagunçadas e as mulheres estavam bem agressivas no que diz respeito ao julgamento de profecia, para ele falar da forma que ele está falando. E aí são pontos que podem justificar essas afirmações do apóstolo. Imagina, eu estou pregando aqui, aí a Bel manda um...
Não é assim, não. Aí daqui a pouco eu falo outra coisa e a Natália ali. De onde você tirou essa ideia? E aí eu falo outra coisa e a Tamisa. Tá na Bíblia isso? Imagina, gente, esse ambiente. Complicado, né? Por isso que ele diz na sequência, olha o versículo 35 que ele fala. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Culturalmente falando, existia pouca familiaridade das mulheres com as escrituras naquele tempo. Isso é cultural, gente. Isso, de alguma forma, as desabilitavam para questionamentos públicos. Sabe? O número de pessoas alfabetizadas na antiguidade já era pequeno. Isso de forma geral. Imagina se tratando só de mulheres. Pesquisadores apontam que o número de mulheres que atingiam algum grau de instrução naquela época correspondia a 10% se comparado à quantidade de homens instruídos da mesma classe social. Os discípulos dos rabinos, eles eram sempre homens. Sempre homens. Embora as mulheres judias pudessem ouvir o ensino da Torá na sinagoga, as meninas, diferentes dos meninos, não aprendiam a recitá-la. Não era estimulado isso a elas. Então, não é sobre as mulheres não poderem aprender. Não é isso que Paulo espera aqui. E eu creio que a gente está diante de um problema cultural. Era um problema que existia naquela localidade, naquele tempo, naquele período, naquele contexto. Fora, óbvio, a insubmissão, que revela que os questionamentos que estavam acontecendo ali também não estavam sendo saudável. E aqui está a saída, né? Quando ele fala, perguntem em casa ao seu próprio marido. Como quem diz, está dando problema. Você está sendo insubmissa, você está passando do limite, você está excedendo. Tem alguma dúvida? Conversa com seu marido em casa. Talvez ele te explique melhor. Então, Paulo diz que era vergonhoso a mulher falar na igreja devido às interrupções desnecessárias que provavelmente estavam acontecendo lá em Corinto. Seus questionamentos e posicionamentos deveriam estar causando confusão, distraindo a congregação e perturbando a ordem da igreja. Estava sendo um problema naquela igreja. E o apóstolo está buscando a melhor forma de organizar aquilo que estava acontecendo. Então, não é sobre desprezar as mulheres, ao meu ver, mas é sobre resolver um problema local. Era um problema que tinha naquela comunidade. E aí o teólogo Harry Ironside, ele faz um comentário bem pontual, trazendo para os nossos dias. Ele fala assim, nestes dias modernos, muitas vezes, são os homens que não entendem e perguntam às mulheres em casa. Viu como a coisa muda com o passar do tempo? E isso acontece em muitos momentos, em muitos cenários, né? Vamos combinar uma coisa aqui? Graças a Deus que o Espírito Santo vem sobre homens e mulheres. Dons na igreja são distribuídos para homens e mulheres. Graças a Deus por isso. Então, eu não acredito num elitismo aqui nesses versículos, mas apenas uma forma de organizar diante do cenário que estava sendo enfrentado ali naquela igreja. Se algo traz confusão para o culto, não agrada a Deus. Faz sentido isso para vocês, gente? Os coríntios, eles se achavam. E aí, por isso, eles entendiam que eles poderiam fazer o que eles quisessem. Eles faziam o que eles queriam. E aí, Paulo vai questioná-los. E aí, vamos para o confronto final do apóstolo, versículo 36. Ele fala assim, por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Esse versículo aqui é a acusação de que os coríntios eles estavam tentando se estabelecer à parte de outras igrejas. Paulo está questionando algo como, que tipo de profeta vocês acham que existe aqui? Daniel? Isaías?
Joel, Ezequiel. Vocês estão escrevendo a Bíblia? Vocês têm autoridade canônica? A Bíblia está nascendo aqui ou ela foi proclamada para vocês? Então, por que vocês estão querendo estabelecer regra para o culto de vocês? Especificamente para vocês. Que autoridade vocês têm para isso? É isso que o apóstolo está querendo dizer. Não são vocês que definem o padrão de como as reuniões da igreja devem prosseguir, ok? Conseguem perceber como uma palavra como essa aqui que Paulo está dizendo defende a igreja de líderes abusivos? Conseguem perceber isso? Imagina que eu chego aqui agora e falo assim, ó, gente, a partir de semana que vem o culto vai ser assim, 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 assado. E algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com as Escrituras. Gente, eu já fui em igreja que domingo no culto não tinha nem palavra. Era só música, só música. A questão é, se não tem palavra, como é que adora? Louvar o que não conhece? Para ter adoração, tem que ter evangelho. E tem que ser o verdadeiro evangelho, para que a adoração seja verdadeira, em espírito e em verdade. Como Jesus vai falar lá para a mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas aí ele profetiza sobre o tempo em que os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é sobre o lugar, mas é sobre um coração que conhece a Deus. Esse é o coração que pode louvar a Deus, que pode responder à revelação de Deus. Porque o louvor é uma resposta. Então precisa conhecer para adorar. Não tem como adorar o que não se conhece. E aí, olhando para esse contexto, vamos dizer que eu como uma dessas pessoas, né? Inconsequentes, aí eu falo assim, gente, tive uma ideia. Para a gente fazer no culto a partir de semana que vem. Culto do Flamengo. Só pode vir de camisa do Flamengo. É. O Marcelo já veio antes, pô. Já veio antecipado. Já entendeu. Vejo que és profeta, varão. Aí você... mas aí eu vou colocar um asterisco na arte do culto. Fala assim, PH, coloca um asterisco aí para mim. Escreve assim, a camisa do Flamengo não é obrigatória. Aí você vai me questionar. Ué, por que você colocou o culto do Flamengo, então venha com a camisa do Flamengo e a camisa do Flamengo não é obrigatória? Aí eu vou te responder com uma outra pergunta. O pessoal não vive divulgando o culto de avivamento por aí? Tem avivamento? Eu ainda vou colocar um asterisco para não enganar ninguém, pô. Tipo assim, é culto do Flamengo, mas você não precisa ir com a camisa do Flamengo, não. E o culto do avivamento que não coloca nem asterisco, para dizer que não tem avivamento nenhum, mas mesmo assim a gente está tolerando e aceitando como se não tivesse problema nisso. Será que isso agrada a Deus? Viram como a coisa é bem zoada por aí e a gente vai normalizando e aceitando essas coisas como se, é só um tema. Mas o que isso está gerando no coração das pessoas? O culto tem que ser do jeito que Deus gosta. Não do jeito que nós preferimos. Não tem a ver com o meu gosto. Ah, não, porque esse é o meu time, é o time do pastor. Não é sobre isso.
Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Em outras palavras, o que cooperava com a validação do dom de alguém, como ele vai chamar aqui de profeta ou espiritual, é a capacidade de obedecer ao que estava sendo instruído, porque era mandamento do Senhor. A submissão à autoridade apostólica era o teste. Não o falar em línguas ou profetizar. Porque a nossa tendência é, né? Homem de Deus é quem? É quem tem dom, né? Quem faz alguma coisa mirabolante. Pô, isso é homem de Deus. Aí está falando assim, homem de Deus é quem obedece a palavra. Homem de Deus é quem vive a verdade, é quem vive as instruções dos apóstolos, é quem consegue praticar e revelar com a vida que o Espírito Santo está dentro dele e ele está sendo mudado dia após dia. Esse é homem de Deus, é o que obedece, não é o que faz alguma coisa na reunião, não é o que manifesta algum tipo de dom. Aí ele diz no 38, se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém ignorar os mandamentos, esse alguém não deve ser reconhecido como espiritual ou profeta. Paulo está dizendo, não olhe primeiramente para os dons de uma pessoa, mas observe a sua capacidade de obedecer às Escrituras. Antes do dom, observe os frutos. É isso que vai revelar. É isso que vai te ajudar a discernir. 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Então, esse, portanto, sinaliza um resumo de todo o argumento que ele realizou sobre os dons espirituais. E esse, meus irmãos, aponta para uma forma amorosa de finalizar uma repreensão, né? Paulo ele faz muito uso disso, né? Ele bate, mas depois ele... Então, meus irmãos, portanto, meus irmãos. E aí agora ele indica o ponto principal, é o quê? Procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Paulo está dizendo, eu não quero com essas palavras desestimulá-los. Não, não é sobre isso, tá? Os dons eles precisam ser buscados, busquem com zelo, busquem avidamente. E não proíbam o falar em línguas. É interessante que no meio reformado, muitos vão utilizar essa palavra para proibir que as mulheres falem em suas reuniões. Eles são literais aqui. Mas aí no versículo 39 está dizendo, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. E aí chega aqui e eles dizem que não vale para hoje, que os dons cessaram. Não faz sentido. É para ser literal ou não é? Ah, não, aqui, né, é assim que eles leem Apocalipse também. Eles que eu estou falando, tá, gente? Que eu me considero um reformado, mas um pouco mais fora da curva, porque a gente vai buscar entender o que a palavra de fato quer dizer e não tentar se enquadrar dentro de uma caixinha que foi estabelecida e que, enfim, a história da igreja... ela está acontecendo e a gente precisa estar aberto àquilo que o Espírito pode revelar para nós. Então, eles querem ser literal num ponto e não no outro. Não, a mulher não pode falar na igreja porque Paulo falou. Tá, mas esse mesmo Paulo está dizendo no mesmo contexto, alguns versículos depois, falando assim, ó, não proíbam o falar em línguas. E aí se proíbe. Por que isso? E aí eu gosto do que D.A. Carson declara em seu livro A Manifestação do Espírito sobre o movimento carismático. Um reformado falando. Olha o que ele diz. Acima de tudo, o movimento carismático tem desafiado a reforma, ou melhor, tem desafiado a igreja a esperar mais de Deus. E esperar que Deus derrame seu Espírito sobre nós por meio de formas que quebrem nossos moldes tradicionais para pôr em xeque uma teologia que, sem garantias exegéticas suficientes, rejeita toda a possibilidade do que é miraculoso
com exceção da regeneração. Mesmo com muitos assuntos complexos, o objetivo dessa mensagem do apóstolo Paulo é claro, é cristalino, e o versículo 40 é o que mostra isso para nós. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Parem com o alvoroço. Que tudo seja feito para a edificação. Quem organiza o culto para Deus é o próprio Deus. E aí, só para citar mais uma vez G.I. Carson, que ele conclui o capítulo que trata desse trecho com as seguintes palavras: é suficiente observar que o principal objetivo de Paulo nesses versículos não é apresentar uma lista exaustiva de ingredientes necessários para a adoração comunitária, mas insistir que o livre poder do Espírito Santo, característico dessa nova era, deve ser exercido em um ambiente de ordem, inteligibilidade, pertinência, decência, dignidade e paz. Essa é a natureza do Deus a quem adoramos. Quando adoramos, Deus não é simplesmente adorado, mas Ele é revelado. Nossa resposta à sua revelação em louvor também é cheia de revelação de quem Ele é e de como Ele gosta de ser adorado. Deus quer nos proporcionar a profunda alegria que encontramos ao louvá-lo da maneira correta. Que as nossas reuniões tenham sempre esse objetivo: glorificar a Deus, se deleitando nele e cooperando com a edificação da noiva de Cristo, até que ela esteja pronta e ele venha para o grande casamento. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos.